Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sejam convosco de maneira plena, vos dando a paz, a plena no coração, em toda circunstância ou em qualquer época ou em qualquer tempo. Deus seja louvado porque essa paz e essa graça não só nos salvou, a graça de Cristo nos salvou, mas a Bíblia também diz que ela nos capacita para a caminhada e a jornada cristã. Deus seja louvado. Estamos no nosso culto de terça-feira, hoje, dia 12 de maio, encorajando os ministérios variadamente, homens, mulheres, adolescentes, jovens, e que Deus fortaleça a fé e o coração de cada um de vocês. Um abraço a todos os irmãos também aí de Camaçandi, os irmãos de Camaçandi que estão lá em Aratuípe, o pessoal de Seu Arlindo, a irmã Damiana, Marivalda, pessoal também lá de Camaçandi de uma forma mais específica, nosso irmão Clóvis, Jace e todos os irmãos. Deus os abençoe. Da igreja nós encorajamos a todos de uma maneira geral, devemos orar pelos irmãos enfermos, não esquecermos, e também não esquecermos de ajudar no processo do discipulado via chamada de vídeo, os irmãos também encorajando, pastoreando mutuamente uns aos outros pela chamada de vídeo, muito importante. Queria também encorajá-los a fazer o seguinte: nós temos vários irmãos que têm vários serviços nesse período aí de quarentena, alguns até deixaram de fazer esses serviços para fora, em virtude do processo da pandemia. Então você pode trabalhar, você que faz máscara, você que tem vendas de doces e salgados, confecciona bolo, faz bolo, vende confecções, tem serviço, a prestação de serviço, você deve canalizar para os irmãos da igreja. Temos vários irmãos que têm todos esses serviços aqui mencionados. Então, se você precisar de algum desses serviços, a gente tem vários irmãos. No grupo de WhatsApp, nós vamos fazer um processo de informação. Eu vou até, colhendo o ensejo, está conosco a nossa irmã Gilmária, se ela puder no grupo de Zap organizar a relação dos irmãos que prestam serviço de uma forma geral, vai ser muito importante. Então você tem lá, você quer comprar máscara, tem irmão que vende máscara. Você quer bujão, tem irmão que vende bujão aqui na igreja. Você quer comprar água também, tem irmão que vende água. Irmãos que vendem Bíblia. Não sei se Marcelo ainda está vendendo esses dias Bíblias. Marcelo também tem Bíblia. Se você quer comprar alguma, não peça na internet. Só veja com o Marcelo, tem um contato pelo Zap. Então a gente vai fazer uma relação de vários irmãos que têm serviço, porque nesses dias de pandemia você ajuda, abençoa esse irmão também vendendo os materiais, né? Tem vários outros materiais. Os irmãos, inclusive, no grupo de Zap, divulguem. Você mesmo pode divulgar: olha, gente, eu tenho isso, eu vendo isso, se alguém desejar é só ligar, eu vou levar, tem pronta entrega. Tem gente que vende coisas de salgado, delivery. Então, todo esse material é importante para abençoar o irmão que está nesse período de pandemia, até desempregado, e está sobrevivendo das vendas de materiais. Então, você pode abençoá-lo nesses dias. Eu tenho dado geralmente essa preferência na hora que eu vou comprar materiais para os irmãos, assim, para até que a gente possa intercambiar e mutuamente abençoar e ajudar uns aos outros. Tá certo? Louvado seja Deus. Nós vamos ter uma oração invocatória, pedindo a Deus que nos abençoe nesse culto, estudando hoje a carta de Judas, finalizando a carta de Judas, para encorajar nossa fé, encorajar nossos corações na fé em Jesus Cristo. Nosso irmão Marcelo vai orar, pedindo a Deus que nos ouça, que nos atenda nesta caminhada de culto, de louvor e adoração através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos acompanhá-lo nesta oração. Oremos. Deus amado e Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais esse dia que assim está terminando. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, Obrigado. sobre nossas famílias.
E agora nós te pedimos, Pai, que encoraje a nossa fé, que nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra e, mais do que isso, ajude-nos a colocá-la em nosso coração, Pai. Amém. Para que a nossa vida reflita aquilo que o Senhor quer de nós. Obrigado. Obrigado, Pai. Essa é a nossa oração e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Ok, irmãos, a leitura do texto bíblico de hoje é Judas 24 e 25, os versículos. Abra sua Bíblia agora, assentado onde você está com sua família, com seu parente ou de repente aquele que mora e reside no mesmo lar que você. Versos 24 versos 24 e 25. Judas, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Deus é louvado antes de todos os séculos, antes da existência humana, antes de existir o tempo passageiro. Ele é adorado agora, no contexto dos séculos, mas ele é adorado também para sempre. Vamos adorá-lo dizendo que salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Vamos cantar com Gil e Marcelo, adorando ao Senhor nesta ocasião. Louvemos ao Senhor. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Canta aleluia, vem dar-lhe glória, exaltai seu nome, Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Amém. De fato, aquele que é poderoso para receber a honra, a glória, o louvor, tudo a ele pertence e devemos exaltá-lo com todo o nosso coração. Nós vamos, nesse instante também, para um momento de oração, interceder a Deus pelos diversos ministérios. Nós temos Ministério de Homens, Mulheres, e interceder a Deus por esses grupos, essas equipes que têm atuado mesmo agora na quarentena, continuam trabalhando, servindo a Deus, adorando a Deus com todo o coração. Nós teremos
um momento de oração. Vamos orar pelos ministérios. Vou pedir a Binho que agora ore pelo Ministério de Homens, Mulheres, Jovens, Adolescentes, Ministério Infantil, esses ministérios que atuam na igreja, na caminhada dos grupos pequenos. A graça e a paz. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite, Pai, nós te pedimos a Tua graça, nós te pedimos a Tua misericórdia, Pai, para que o Senhor, Pai, esteja sustentando, Pai, cada ministério desta igreja, Pai. Amém. Homens, mulheres, adolescentes, crianças. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, sustentar esse povo, Pai. Amém. Para que possa, ó Deus, realmente, Deus, ser forte, Senhor, adiante do Teu altar, Pai. Amém. Deus, que nós possamos realmente estar firme na Tua rocha, Pai. Deus, esteja sustentando esses ministérios da Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, botar esse povo forte, Senhor, para marchar e proclamar o Teu evangelho, Pai. Amém. Que o Teu evangelho não pode parar, Pai. Deus, muitas coisas têm parado neste mundo, mas a Tua palavra não está impedida que possamos pregar, Pai. O Senhor possa conduzir nesta noite a Sua igreja para anunciar o Teu evangelho, Pai. Amém. Deus, que o Senhor esteja, Senhor, no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle, nós temos a certeza, a confiança, que nada foge do Seu controle, Pai. Amém. Deus, nós te agradecemos por tudo que Tu tem feito no nosso meio e o que o Senhor vai fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, sustenta este povo, Pai, para que possa, Senhor, viver realmente Jesus Cristo, Pai. Viver, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, Pai. Que nós queremos nesta noite, Pai, que o Senhor aviva a Sua igreja, santifica a Sua igreja, Pai, para o louvor da Tua glória. Essa é a minha humilde oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar orando, e eu quero orar agora também pela firmeza na fé dos meus amados irmãos, a compaixão uns pelos outros e também a gratidão a Deus por nos ajudar na fé. E vou acrescentar também a oração pela congregação, os irmãos de Camaçandi. Senhor, nós rogamos ao Senhor agora pela fé dos Teus filhos. Ajude a que Teus filhos estejam firmados e convictos nessa caminhada peregrina, mas convictos da graça do Senhor, que sustenta, não só nos salva, mas sustenta a nossa fé. Rogo também, ó Deus, que o coração de compaixão uns pelos outros, que sejamos misericordiosos, compassivos, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, solidifique, tendo graça para ajudar os fracos na fé, tendo graça e compaixão de Cristo, para ajudar aqueles, ó Deus, que ainda não têm uma plena compreensão do Evangelho, e, ó Deus, mesmo assim, não perdendo o foco e a proposta de estarmos seguros na Tua palavra, na Tua doutrina. Rogamos também, Pai Santo, agora nesse instante, e de uma maneira pelos irmãos de Camaçandi, pela congregação ali, pelos irmãos também que estão em Aratuípe, rogamos, Deus, pelos Teus filhos, de uma forma geral, Teus servos que nos ouvem pela internet. Nosso propósito nesse contexto de culto online é puramente, Deus, divulgar a Tua palavra, solidificar a fé dos crentes, mas o principal propósito é edificar o Teu rebanho local. Nós pedimos essa graça, que o Senhor encoraje os Teus filhos de uma maneira muito tranquila e direta. Eu rogo nesse instante também, Senhor, de uma forma de gratidão pela a maneira como o Senhor sustenta a fé dos crentes. Hoje vamos entender isso na Tua palavra, mas desde já nós oramos agradecidos ao Senhor, porque além de nos regenerar, nos salvar, é o Senhor que nos sustenta em toda a caminhada cristã. Gratos te somos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos prosseguir estudando a palavra de Deus. Hoje a carta de Judas, a gente finaliza a carta de Judas e o capítulo é não tem capítulos, na verdade são versículos.
os versículos de hoje, versos 22 a 25. Abra o seu texto, eu quero lê-lo para que a gente prossiga do verso 22 ao verso 25. E propositalmente e de forma didática deixei esses últimos versículos porque eles trazem para a gente exatamente o aspecto final de como Judas começou a proposta da defesa da fé. Vamos ler. Abra agora a Bíblia, permaneça com ela aberta durante toda a exposição, não feche a Bíblia, é importante para o seu desenvolvimento espiritual e para você entender o texto de maneira plena. Judas 22 a 25. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar, e vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo o sempre. Amém. Deus seja louvado, nós vamos adorá-lo nesse instante, orando mais uma vez. Vou pedir mais uma vez ao Marcelo, que vai interceder a Deus pela palavra que será pregada. Oremos. Deus amado e Pai bendito, mais uma vez te pedimos, Senhor, que abençoe as nossas mentes e nossos corações, que essa palavra, assim como toda a Tua palavra, Pai, seja bem-vinda em nossa alma e que, em nome de Jesus, nossas vidas sejam transformadas por ela, para que sejamos também transformadores de outras vidas. Amém. Obrigado, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está com o texto aberto, nós vamos agora prosseguir com a exposição desse princípio de 22 a verso 25. Bom, nós caminhamos durante uns 5 estudos, 5 pregações, 5 exposições nessa carta de Judas. Fizemos isso para que a exposição didaticamente alcançasse os corações de maneira mais plena. E a proposta é trabalhar didaticamente no contexto da igreja, para a igreja entender como é importante estudar um livro inteiro, uma carta inteira, independente do tamanho. E como é bom e importante na exposição a gente entender o pensamento, o fluir lógico do pensamento do autor, como ele esboçou e qual a proposta desejada dele para o coração daqueles crentes no contexto para o qual ele escreveu. Diante disto, nós vimos que quem escreveu foi Judas. Judas escreve para aqueles que na carta ele chama de amados por Deus, também amados por Deus, chamados por Deus, mas guardados em Jesus Cristo. O contexto e o cenário em que Judas escreve é exatamente um cenário onde falsos mestres contemporâneos, no cenário de Judas, estavam tentando influenciar de uma maneira equivocada os santos, os fiéis, os chamados e guardados em Jesus Cristo. Judas, então, apela para que eles guardassem a fé, entendesse como a fé deveria ser guardada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E diante disso, Judas ele vai trazer um argumento. O argumento principal é que os crentes deveriam guardar a fé face ou diante dos falsos mestres contemporâneos, porque Deus trouxe juízo aos falsos mestres do passado. E ele mostra diversos falsos mestres e ímpios que eram, de fato, como esses falsos mestres também eram chamados e atuavam, ímpios, homens que negavam a fé em Jesus Cristo, negavam Jesus Cristo, o senhorio de Jesus Cristo. Também eles transformavam a graça de Deus em libertinagem,
Eram homens ímpios, sem caráter, libertinos, e estava atuando de maneira silenciosa no seio da igreja. Judas então chama esses irmãos para que guardassem a fé. E ele vai depois então descrever, do versículo 4 até o versículo 16, como esses falsos mestres contemporâneos atuavam, à luz também de como Deus haveria de puni-los, ou trazê-los juízo, sobre eles juízo, como fez com os ímpios do passado. E ele vai descrever vários ímpios do passado. Vimos então isso. No final, e aí a gente percebe que do versículo de número 17 ao versículo de número 25, eu resolvi fazer isso em 2 sessões, não em apenas uma vez só, mas dividir de 17 até o verso de número 21, estudando aspecto de como proteger a fé. Veja que a carta termina do mesmo jeito que ela começa. Ela começa, Judas, orientando os crentes para que protegessem a fé, fossem escudeiros da fé, face a falsos mestres ímpios. E ele termina também pedindo aos crentes que guardassem a fé. Mas ele agora traz alguns aspectos de como guardar a fé. E isso vimos na semana passada, na terça última passada. Do 17 até o verso de número 21, ele mostra 2 recursos para guardar a fé. O primeiro está firmado, os crentes deveriam lembrar, os salvos, os guardados em Jesus Cristo, deveriam lembrar dos ensinos dos apóstolos de Jesus Cristo. Só assim eles estariam de fato protegidos. E aí vimos que a forma básica de proteger a fé é usar a Bíblia. Jesus usou a Bíblia diante da tentação de Satanás. Jesus disse para Satanás, quando tentou no deserto, Jesus disse, está escrito. A única forma de a gente proteger a fé face aos ímpios do presente, no nosso cenário hoje, é semelhante como Judas orienta os crentes a protegerem a fé, face também aos ímpios contemporâneos da igreja do primeiro século, porque é um cenário da igreja do primeiro século, os cristãos pós aquele momento de Atos. O outro aspecto é que a gente viu também do verso 20 a verso 21, que os recursos para guardar a fé são provenientes da Trindade. E vimos então que ele vai chamar os amados a estarem edificar a fé, orando no Espírito, recurso aí é orar em Espírito, orar no Espírito, e orar guiado, debaixo da influência do Espírito. O verso 21 ele diz, conservando o amor de Deus, então veja, orando no Espírito, conservando o amor de Deus, e finalmente ele diz, esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles dão os recursos para que a gente proteja a fé. Então, olha bem, não só a salvação é proveniente de Deus, mas também os recursos para se guardar a fé durante toda a nossa peregrinação provém de Deus. A salvação e a proteção da salvação é ato divino por meio das pessoas santas de Deus, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Diante desse cenário e desse contexto apresentado, nós vamos para a grande ideia dos versículos de número dos versículos de número 22 a 25. E então hoje, a grande ideia que nós temos aqui é louvor eterno a Deus, que em Cristo protege a fé dos salvos até o dia de sua glória. Anote aí o resumo desses versos 22 a 25, que a gente também, na pregação expositiva, no aspecto do prega-palavra, a gente chama de grande ideia. O assunto central desses versículos 22 a 25 é louvor eterno a Deus, que em Cristo protege a fé dos salvos até o dia da sua glória, até o dia que ele voltará, que ele retornará e aqui será apresentado. Podemos ver esse argumento, louvor eterno a Deus, que em Cristo protege a fé dos salvos até o dia de sua glória, de 2 maneiras. E a gente tem então, didaticamente, 2 formas de compreendermos isto. Primeiro, do verso 22 a 23, e depois a gente vê do verso 24 a verso 25.
Como nós podemos entender louvor eterno a Deus, que em Cristo protege a fé dos salvos até o dia da sua glória? Primeiro, do verso 22 a 25, vem da seguinte grande ideia que sustenta o pensamento macro, ou pensamento maior. Os salvos mostram compaixão aos espirituais carentes, mas protegendo a fé. Os salvos mostram compaixão aos espirituais carentes, mas protegendo sua fé. E é isso que a gente agora vai perceber que os salvos precisam demonstrar. Primeira coisa que a gente vai entender nesse cenário, aqui há uma diferença para os duvidosos na fé, para os ímpios contemporâneos no cenário de Judas. Uma coisa são aqueles irmãos carentes espiritualmente. Outra coisa são aqueles que são ímpios já destinados ao juízo. Há uma diferenciação para que a gente possa atuar de uma maneira clara e especificamente bíblica sobre esses homens, sobre essas pessoas. Vejam que aqui ele começa com uma conjunção aditiva depois do argumento dos recursos da proteção da fé, dos versos 20 e 21. Ele diz, e mostrai. Ele está adicionando algo ao pensamento anterior, mas ao mesmo tempo está também sustentando o que ele vai dizer. E mostrai a compaixão para com os que estão em dúvida. Tem Bíblia que diz exatamente aos fracos na fé, depende da versão, ou os carentes espiritualmente falando. Então, a primeira verdade que aqui ele vai desenvolver é que a gente, o crente, o cristão, a igreja cristã, ela deve ter compaixão daqueles que são fracos na fé. Tem umas versões mais atualizadas que dizem exatamente, uma das principais atualizadas diz, tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Há muita gente na igreja que ainda não está bem sólido. Você sabe que quando uma pessoa se converte, ela ainda não está sólida na fé. E por causa disso, a influência de falsos mestres ou os ensinos duvidosos de falsos mestres podem confundir a mente, pode confundir o coração. E essa pessoa que tem uma fé genuína em Jesus Cristo, por causa da sua imaturidade ainda, por causa da sua solidez, falta de solidez na fé, essas pessoas acabam sendo influenciadas. Então o que é que Judas aqui agora está fazendo? Primeiro, uma diferenciação sobre os falsos mestres dos que são de fato duvidosos na fé. Por isso que o que devemos demonstrar aos que ainda têm dúvida, alguns que ainda estão indecisos, ele precisa ser tratado com misericórdia. No relacionamento da igreja, a gente deve sempre ter os sentimentos que Cristo Jesus teve por aqueles que ainda não tinham determinadas maturidades. Mas a diferença também é clara. Nós devemos resistir àqueles que são conscientes de que estão ensinando e persuadindo pessoas de maneira intencional. Há uma diferença entre fracos na fé ou carentes espirituais, indecisos, para aqueles que são inteiramente intencionados a fazer a coisa contrária à vontade de Deus. Por isso, a ideia de Judas aqui é que os salvos deveriam ser compassivos com aqueles que eram indecisos na fé. E aí ele traz um outro argumento muito interessante, que agora é o mesmo argumento do início da carta. Ele usa a expressão, mais uma vez, a conjunção aditiva, ele diz, e salvai-os. Na versão Almeida 21, ele diz, e salvai-os. O que é que Judas está dizendo? Para os crentes firmes na fé, que eles deveriam proteger a fé dos indecisos. Isso é bom, isso é fantástico. A gente que tem uma maturidade maior no cenário da fé, nós precisamos proteger a fé daqueles que são indecisos. Proteger a fé dos indecisos frente àqueles que têm segundas intenções. O novo convertido, a pessoa ainda engateando na caminhada cristã,
ela precisa de proteção. É igual criança, a ilustração perfeita é quando você que é pai, sabe o que é isso? Você precisa proteger seu filho em um cenário de pessoas muito mais maduras, e você precisa cuidar dele, o adolescente, o junior, no cenário de um contexto de um mundo tão cheio de perversidade ou de perversão, e você precisa conduzir o seu filho, orientá-lo, falar com ele, conversar, ensinar, para que ele não seja engoldado com as influências e com os pensamentos que arrebatam ele do verdadeiro sentido da vida, no sentido da criança cuidada pelos pais. O que Judas está dizendo aqui: tenham compaixões com os fracos na fé e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Verso 23. Ele está exatamente trazendo aqui a ideia de que os salvos, os crentes maduros, deveriam proteger os indecisos na fé, tirando-os do cenário dos falsos profetas, dos ímpios contemporâneos, dos falsos mestres. E ele diz: arrebatai-os como que pelo fogo. A ideia é uma ideia exatamente aqui de que esses crentes que estavam indo de maneira muito seduzida ou sedutora pelos falsos mestres, os crentes maduros deveriam ensinar a palavra no contexto anterior e ajudá-los a essa fé ser maturada para que eles não fossem iludidos pelos falsos mestres. Na verdade, a gente vê uma situação muito clara de tirar um crente que está em uma situação complexa de uma situação de juízo. No contexto de Sodoma e Gomorra, Ló, que separa-se de Abraão, e Abraão vai para um lado e Ló vai para Sodoma e Gomorra. Chega um determinado momento em que Deus vai trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, como o próprio livro de Judas aqui esclarece. E Deus, então, antes disso acontecer, Abraão intercede pela cidade, antes de Deus trazer juízo a Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19. Então, Abraão intercede. E Deus diz: olha, se tiver tantas pessoas, ele começa com a quantidade maior, até chegar a 10, mas só tinham 5. Na verdade, só ficaram 4, porque ficou 4? Não, 3. Ficou Ló e as 2 filhas. E antes deles saírem da cidade, os anjos do Senhor foram lá. E Jó estava com dificuldade de deixar. Às vezes a gente é influenciado por causa do cenário em que também somos engordados materialmente, financeiramente e assim sucessivamente. E aí, Ló sai de lá, mas o anjo que foi tirá-lo de lá pediu para que ele saísse às pressas, e Jó ficou resistindo. Mas de repente o anjo pega Ló e o arrasta e diz que ele tem que sair às pressas de lá, porque Deus traria juízo sobre as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas. Então o que é que acontece? A gente percebe que Deus, operando por meio dos seus anjos que estão a favor dos santos, no Antigo Testamento, ele tira Ló de um contexto de juízo, e um contexto de muitas situações que trariam destino condenatório para eles. E Deus, então, por meio do anjo, tira imediatamente Ló daquele cenário de juízo. E aqui é um cenário semelhante. O que é que Judas está orientando aos crentes maduros? Sejam misericordiosos com os fracos na fé. E como fazer isso? Ajudando-os a que eles não sejam influenciados pelos falsos mestres do cenário contemporâneo. Aqui, então, a resposta desejada, que Judas desejava, que os crentes, os salvos em Jesus Cristo, do cenário daquela igreja, pudessem ser compassivos e misericordiosos com aqueles que têm dúvida ou indecisos na fé. Isso é muito natural no cenário da igreja. Deve acontecer um processo de maturação da fé. Você que é um crente maduro, e nesses dias, agora aplicando para nós, você precisa ajudar esses irmãos, principalmente porque na falta das reuniões, onde a gente tem um convívio e vai admoestando, exortando, encorajando, a gente precisa agora fazer essas ligações de WhatsApp, sabe? Aquela ligação que aquele irmão está lá e de repente influenciado por agora o bombardeio da mídia. Presta atenção que é muito importante isso. Esses dias,
nos apareceram muitos programas que eram pagos, e não pense que isso é um ato de caridade, não. Netflix liberou tudo de graça. TV Record liberou a Univídeo, tudo de graça. A Rede Globo liberou todo o sistema lá que era pago, tudo de graça. Não pense que é para ajudar a você vencer a quarentena. Isso vai levar um bombardeio de mensagens contra o sistema divino, contra os princípios divinos. Não só no aspecto religioso, mas no aspecto também sedutor. No aspecto também de diversos. E às vezes a gente diz, pastor, eu sou maduro, eu sei o que eu assisto, eu sei o que eu estou assistindo. Deixa eu dizer para você que às vezes não é assim como nós pensamos. Irmãos, eu tenho muita gente dentro da igreja que às vezes pensa em divórcio de forma semelhante como o sistema mundano pensa. E por quê? Porque é influenciado pelo bombardeio de informações. Como proteger a fé nesses dias, querido? Aí a orientação bíblica para nós é um crente maduro, ajudar aquele que está na fé, a entender os fundamentos bíblicos, a entender os ensinos dos apóstolos, à luz do versículo de número 17, quando diz, mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajude seu filho, mas ajude também aqueles, seus filhos naturalmente, mas ajude também aqueles filhos espiritualmente, ligando para ele e ajudando a encorajar. E aí até eu acolho o ensejo para dizer para você, cuidado com esses programas que eram pagos e agora são tudo gratuito. As informações que às vezes vêm de forma sorrateira, porque Judas diz que esses falsos mestres, no cenário lá, eles entravam de forma silenciosa, sorrateira. E sabe hoje está muito natural na cabeça de muita gente, aborto, porque a mídia diz que abortar, e aí vem aquelas discussões culturais, vem as discussões no cenário global, porque o mundo está pensando assim, porque o mundo agora é diferente, e então a sua cabeça começa a se encher desses pensamentos. E aí você deve tomar cuidado, e irmãos maduros na fé devem encorajar um ao outro. Aí vem aquele pensamento não só em relação ao aborto, mas em relação à formação conjugal, a vida do namoro cristão. Na mídia é assim, na mídia é assim, ficar, não há nenhum problema em o cristão ficar. Uma jovem, adolescente, namorar com um para experimentar, namorar com outro. Esses pensamentos sutis, estou falando do sistema mundano, mas fora os pensamentos sutis dos falsos mestres tidos no nosso cenário como evangélicos, pastores aí da mídia. E o que hoje é tão interessante é que às vezes as ovelhas elas deixam de ouvir o pastor que anda com ela, que conhece, ela conhece o caráter do pastor, conhece a vida do pastor, conhece a família do pastor, mas às vezes ela prefere deixar de ouvir o que tem o caráter, que anda com ela, que sabe da vida dela e que ela também sabe da vida do pastor, para ouvir um camarada que ela só vê as mensagens na mídia. Por isso que Deus colocou pastores em igrejas locais. Por que ele diz isso lá em Efésios? Para cuidar do rebanho, para edificar o corpo, Portanto, meus queridos e amados irmãos, é um cenário em que nós precisamos ajudar nossos irmãos a não serem influenciados. Nesses dias vão existir a questão dos falsos mestres no aspecto dessas questões em relação à pandemia. Esse é um sinal ou não é da volta de Cristo? O que é que pensam também os falsos mestres sobre isso? E às vezes os irmãos ficam voando por falta do entendimento claro das Escrituras. E aqui, na verdade, os salvos mostram compaixão aos carentes espirituais, mas protegendo a fé. Veja que o verso de número 23, ele vai dizer isso aqui para a gente também. O verso 22 e o verso 23. Salvai-vos, o 23, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. A ideia é o seguinte: se deve ter compaixão dos fracos na fé, mas ao mesmo tempo que vai cuidar dos fracos na fé,
se deve tomar cuidado para não perder a fé. E aí é o mesmo cenário do começo do texto, quando ele diz: guardai-vos a vossa fé diante dos falsos mestres. Isso porque às vezes você pode, e eu vou dar um exemplo claro aqui, bem claro, para você entender. Você que está firme na fé, você pode tentar ajudar, e a gente tem que saber como ajudar. Não é só ajudar o fraco na fé, o indeciso na fé, o carente espiritual, mas saber como vamos fazer isso. E ele diz aí: olha, faça isso com temor. Sabe o que é a ideia de temor? É fobia. Faça isso, mas com medo. Temor, não só a Deus, para não perder a caminhada cristã, mas o medo é a mesma ideia de cuidado. Cuidado, porque na medida em que você vai ajudar um fraco na fé, e se você não souber ajudá-lo, você pode cair no mesmo barco. Vou lhe dar um exemplo claro. Uma pessoa cai na água e não sabe nadar. E você é um camarada que sabe nadar. E você se joga na água para salvar o que não sabe nadar. Se você não souber salvar a pessoa, pegar a pessoa, ela acaba levando você também ao precipício. Então, como isso na prática funciona? Você quer ver uma coisa? Um irmão casado, ele vai ajudar uma irmã solteira, ou ele vai ajudar uma irmã viúva, ou uma irmã casada. É um conselho bíblico. Deve uma pessoa, uma mulher casada, procurar uma outra mulher casada para conselhos bíblicos. É o que diz lá Tito. Mas se um camarada, um homem casado, vai procurar uma mulher para aconselhar espiritualmente, está fraca na fé, ele vai, daqui a pouco, de repente, ele pode também cair em ciladas. Então o texto está dizendo: ao fazer isto, ao ajudar o carente na fé, você precisa tomar cuidado para também não se envolver nesse processo. Veja que o final da frase do versículo 23, ele é exatamente o seguinte: tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aí a ideia de pela carne é uma ideia clara de uma vida envolvida com o pecado, porque o fraco na fé, o indeciso, ele está sendo aqui no cenário de Judas envolvido pelos falsos mestres, e os falsos mestres eram carnais, e Judas então está dizendo: cuidado, ajude os carentes na fé, com misericórdia, mas saiba como fazer isto com temor, com medo, com fobia, com o cuidado necessário. E esse cuidado necessário é exatamente a ideia de proteger a fé, que está no cenário do contexto inicial, como ele diz, proteger a fé. Só que aqui, ele está pedindo aos fortalecidos da fé, aos guardados em Jesus Cristo, para proteger a fé daqueles que eram carentes espiritualmente. E aí vem aqui o seguinte princípio: os salvos mostram compaixão aos espirituais carentes, mas protege a sua fé. Ele ajuda o carente na fé, mas sem se descuidar da sua fé na pessoa de Jesus Cristo, que está guardando também a nossa vida. Deixa eu trazer alguns princípios aqui claro para nós. O primeiro, aplicando aos nossos dias, os crentes precisam cuidar não apenas de si mesmos, mas compadecer das pessoas que estão confusas com o ensino dos falsos mestres. Você que é maduro na fé, você que tem uma fé sólida, você não pode ficar pensando só no seu umbigo como crente, porque aí você precisa demonstrar compaixão àqueles que estão sendo engoldados. Ajude-os, encoraje-os, fortaleça-os pelo ensino dos apóstolos, pelo ensino da palavra de Deus. Os salvos, na verdade, maduros, protegidos, guardados em Jesus Cristo, eles também ensinam a palavra de Deus a pessoas que estão sendo seduzidas pelos falsos mestres. Tem alguns dias que eu tenho feito muito isso. Pessoas que vêm com dúvidas e mais dúvidas cristãs, e vêm com a cabeça cheia de ensinos fora das Escrituras. E nesses contextos eu tenho procurado mostrar: olha o que a Bíblia diz, por que ela está dizendo assim, e por que você tem que não pensar dessa forma, mas pensar desta forma que a Bíblia estabelece. Essa é uma forma clara. Então,
Assim como os anjos de Ló tiraram Ló de Sodoma, devemos livrar aqueles que estão nas garras dos falsos mestres. Por isso a expressão provavelmente aqui, arrebatando-os do fogo, arrebatando-os do meio daqueles que estão indo ou estão condenados ao juízo eterno de Deus, que no cenário de Judas eram os falsos mestres. E aí, outra coisa que a gente deve aqui enxergar e verificar é cuidado para não se queimar ao tentar salvar outros que estão envolvidos com falsos ensinos. Você deve fazer isso, mas deve fazer isso com o temor de Deus e com a graça de Deus para proteger a fé daqueles que estão carentemente vivendo no cenário espiritual. Segundo aspecto que a gente agora vai defender, do verso 24 ao verso 25, é exatamente a grande ideia desse texto, 24 a 25. Louvemos eternamente a Deus, que por Jesus guarda a fé dos salvos até o fim. Agora, um convite, há um tributo de louvor a Deus, por Ele, através de Jesus Cristo, guardar a fé dos crentes até o dia glorioso, ou até o fim da peregrinação, da caminhada cristã. Observe como esse princípio está aqui estabelecido no verso 24. Primeiro ele começa fazendo uma doxologia. Ele começa dizendo aquele que é poderoso, mostrando a grandeza de Deus, como ele vai fazer também no verso 25. Na verdade, esse texto ele começa exaltando a Deus por guardar a fé, e ele termina exaltando a Deus por guardar a fé. E aí ele começa dizendo aquele que é poderoso, para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. O poderoso Deus guarda a fé dos salvos até o dia da sua glória, ou até o dia da sua gloriosa volta. Só que aqui a gente acha que não tem nada a ver com a carta de Judas. Tem sim, porque ele também termina mostrando que Deus é quem é poderoso para proteger a fé do cristão. Só que aqui ele começa dizendo de outra maneira. No capítulo no versículo 3, ele mostra que Deus, ele guarda a fé dos crentes, porque os crentes são chamados e protegidos por Deus. Mas agora aqui ele termina dizendo aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. Qual é a ideia de impedir de tropeçar? A ideia é que Deus protege a nossa fé. Deus impede que a gente caia em ciladas, nas astutas provocações de Satanás. Lembre-se que ele é astuto e ele seduz os falsos mestres, e esses falsos mestres seduzidos têm muita lábia, tem muita palavra. É como diz aquele camarada da televisão, ele tem um somebody love, ele sabe seduzir, ele consegue de forma muito sorrateira chegar até a pessoa. Lembre-se que Satanás, quando foi seduzir Adão e Eva, ele foi com um diálogo muito profundo. Sabe qual foi o argumento de Satanás? Se você comer, você vai ser igual a Deus. Lá com Adão e Eva. Sabe qual foi o argumento de Satanás com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É uma argumentação tão profunda, tão lógica, mas nem sempre o que é lógico, presta atenção, nem sempre no mundo espiritual e no mundo material também, nem sempre o que é lógico é verdadeiro, hein? Não estou filosofando, não. Eu estou simplesmente te dizendo, nem sempre o que é lógico é verdadeiro. Às vezes uma mentira tem tanta lógica que ela é tão lógica, mas é tão lógica que até engana uma pessoa que tem todo um conhecimento, todo um arcabouço de capacidade. Portanto, o que é que ele está dizendo aqui? Deus é poderoso para vos impedir de tropeçar, para impedir que você caia em astutas ciladas e para vos apresentar imaculados. Olha, ele salva, ele é o Salvador, ele protege o salvo de cair em situações, de cair da fé, ele protege a fé e com grande júbilo diante da sua glória. Ou seja, até aquele grande dia
Isso significa dizer que o salvo, ele, chamado por Deus e guardado em Jesus Cristo, ele é protegido na fé até o dia da volta de Jesus. Isso me faz lembrar de Deus falando com Jacó. Quando Deus chamou Jacó, Deus fez a promessa e disse: vá para a terra lá dos teus pais, e eu te protegerei até que a promessa se cumpra. Está lá em Gênesis, a partir do capítulo de número 24, 25. Você vai entender esse fundamento de Deus. Deus guarda os fiéis. Deus guarda, melhor dizendo, aqueles que de fato estão firmados em sua palavra. E Ele guarda para impedir de tropeçar, para que estes fiéis sejam apresentados sem mácula, sem ruga, sem mancha. Então, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que protege. Então, talvez esses dias até é importante você entender isso, cristão. Deus, Ele não salvou e te largou lá ao léu da sorte. Ele te salvou e mesmo nessa pandemia Ele está te proteger. Talvez alguns cristãos digam: pastor, então eu posso pegar o coronavírus? Sim, pode pegar. Um cristão pode pegar até para uma disciplina bíblica. Isso pode acontecer. Você, quando passa por algumas situações de enfermidades, não significa dizer que você está em pecado, mas também não significa dizer que não seja algo de Deus para trabalhar a sua fé. E deixa eu lhe mostrar isso na Bíblia, de uma maneira muito clara. Na Bíblia, Deus permite que Satanás toque em Jó. Mas a Bíblia diz que Jó era íntegro, temente a Deus, e se desviava do mal. E mesmo Jó íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, Deus permitiu. E aqui tem duas verdades. Primeiro, Satanás não mexe no servo de Deus sem a permissão de Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para impedir de tropeçar. Deus guarda a fé. Deus guarda a fé do salvo. Deus protege a fé. Isso é bíblico, isso é uma questão de crença bíblica, querido. Não existe outra argumentação. Ele protege a fé do salvo até aquele dia. Porque nós, segundo a carta aos Efésios, a Bíblia diz que é para a gente não entristecer o Espírito Santo com vida pecaminosa, no qual nós estamos selados para o dia da redenção. Isso é proteção de Deus. Deus salva e Deus protege. Isso quer dizer, inclusive, que tanto a salvação quanto os recursos da proteção da fé não são provenientes do homem. São provenientes de Deus. De Deus, puramente de Deus. E aleluia por isso. E é isso que Judas vai agora mostrar para os salvos, que eles eram guardados em Jesus Cristo, mas eles também eram dados por Jesus Cristo e Deus recursos, mas ao mesmo tempo esse mesmo Deus aqui era aquele que protege a fé deles em meio à caminhada cristã até o dia da volta do Senhor. O que esse Deus merece por nos salvar? O que esse Deus merece, de que esse Deus é digno por nos salvar, de que esse Deus é digno por proteger a nossa fé. Agora entra um tributo de louvor. Na verdade, aqui, eu não gosto de usar muito essa palavra, porque às vezes fica confuso na cabeça dos irmãos. Mas segundo o texto aqui, nós temos uma doxologia final. Ou seja, é um tributo de louvor a Deus, pelo que Ele fez, por salvar, por chamar, por amar e por guardar em Jesus Cristo. Mas agora Deus está sendo louvado por proteger a fé dos cristãos, impedir que eles tropecem, impedir que eles caiam. Deus é poderoso. Deus guardou Jó durante toda a tentação e provação. Esses dias a nossa fé está sendo provada. Esses dias a nossa fé está sendo testada. Mas Deus está guardando essa fé. Ele está simplesmente burilando, melhorando o aspecto da sua crença nele. Não pense que essa pandemia, ainda que seja um sinal para a igreja entender que Ele é o Senhor, e Ele é que está no comando de tudo, mas também um sinal para o ímpio, que Deus é aquele que vai trazer juízo à humanidade. E que a humanidade precisa voltar-se para Ele, não são os recursos humanos. Hoje eu estava falando, inclusive, para uma pessoa sobre essa questão. Às vezes a gente fica muito colocando nossa confiança tanto na ciência, e tem muita gente aí na esperança de que no futuro, dias que vão vir, possam ser melhor. À luz da Bíblia, cada dia que passa,
Nesse contexto dos últimos dias, as coisas ficarão mais difíceis. Na verdade, eu estou entendendo esses dias como uns dias de teste para a igreja do Senhor. A igreja de Deus, ela está sendo provada, mas ao mesmo tempo, Deus está trabalhando o coração da igreja para confiar mais nele, apesar das circunstâncias. Me lembra então Jó, depois de tentado, provado, a Bíblia diz que Jó era um homem temente, lá no começo do capítulo de Jó, do livro, era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E Satanás tirou tudo dele, perdeu bens. Talvez você, nesses dias, talvez eu esteja falando aí para um empresário cristão, que de repente faliu a empresa, perdeu, não está tendo mais o recurso. De repente estou falando para um irmão que tinha uma estabilidade de um emprego e agora perdeu essa estabilidade de um emprego. E diante da perda dessa estabilidade, como a sua fé vai responder? Como você, guardado, protegido por Deus em Jesus Cristo, vai responder na fé? Sua fé está guardada, você vai permanecer crente ou você vai desbotar, vai desconfigurar? E falo isso não com arrogância, querido, mas com graça e com misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que o fiel guarda a fé até que a morte lhe atinja, ainda que a morte lhe atinja. No final, então, no livro de Jó, depois que ele perdeu bens, depois que ele perdeu filhos, depois que ele perdeu saúde, Jó disse lá no 42, verso 5, se a memória não falhar agora: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, um homem temente a Deus, dizer isto no final do livro: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de com Ele andar. Que nesses dias, irmãos, depois dessa pandemia, a gente possa dizer: Deus, eu antes te ouvia, eu era um crente, não é que você não seja um crente, mas antes eu tinha uma fé apenas pelo ouvir o Senhor, mas esses dias, essa experiência me fez te conhecer mais de perto, me fez conhecer o Senhor de mais íntimo, me fez orar mais, me fez ser um crente mais puro, mais sincero nas minhas relações uns com os outros e principalmente na relação com Deus. E Deus que guarda a fé, por causa disso ele deve ser adorado, louvado. Veja que agora vem então um tributo de louvor ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja o quê? Olha só. Anota aí: glória, majestade, domínio e poder. E veja quando. Olha o tempo que o autor Judas vai dizer que Deus deve ser louvado por salvar a gente, salvar a igreja, salvar os fiéis, mas ao mesmo tempo guardar aos fiéis. Ele deve ser louvado. Quando? Antes de todos os séculos. Você sabe o que quer dizer isso? Antes da existência dos séculos. Antes da existência desse tempo que nós estamos vivendo e dos séculos que passaram. Agora, ele agora está apontando para os dias daqueles fiéis, agora, e veja para onde agora ele vai. E para todo o sempre, ele agora entra no aspecto da eternidade. Por isso que louvemos eternamente a Deus, que por Jesus Cristo guarda a fé dos salvos até o fim. Nós precisamos, irmãos, louvar a Deus, que nos salvou e que guarda a nossa fé. Mesmo em tempo de pandemia, em tempo de falência, em tempo de perda de ente querido, em tempo de um desastre, em tempo de perder o emprego, em tempo de economia fracassada, Ele é poderoso para guardar a fé, para impedir você de tropeçar. Glória a Deus! Ele seja louvado por isso. Diante disso, o que é que nós temos? Fecha com a grande ideia do livro. Porque a grande ideia do livro, ou da carta de Judas, é exatamente essa. Deus seja, digno seja Deus de louvor eterno, que em Cristo guarda a fé dos salvos até o dia da sua glória, face aos ímpios condenados. Deus seja louvado por guardar a fé dos seus chamados, dos seus amados, protegidos em Cristo. E Ele guarda a fé até o dia da sua glória, mesmo diante dos falsos mestres
que estavam sorrateiramente invadindo a igreja daquele contexto. Deus é fiel para guardar a sua fé nesses dias também de pandemia, querido. Não tenha dúvida disso. E o que é que a gente deve então fazer por isso? Qual o retorno dos fiéis? O que é que Judas então almejava? Que esses crentes chamados e guardados guardassem a fé em Jesus Cristo frente às heresias, aos falsos ensinos, e deveriam fazer isso com os recursos de Deus, porque é Deus que salva e é Deus também que protege a fé dos salvos. E Deus deve ser louvado. Esse é o aspecto final de Judas chamando os crentes. Louvem a Deus por guardar a fé de vocês para todo sempre. Na volta de Jesus, os guardados e fiéis em Cristo estarão com Deus eternamente louvando para toda a eternidade, para todo sempre. Quero finalizar a carta de Judas com alguns aspectos e princípios eternos para a gente agora, como igreja do Senhor desses dias. Primeiro, os salvos edificados têm compaixão pelos duvidosos na fé. Segundo, a igreja precisa separar os fracos na fé dos falsos mestres. Não podemos botar falsos mestres e pessoas indecisas na fé. Devemos tirar os falsos, os indecisos da fé, daqueles que estão do seio melhor, das ciladas dos falsos mestres. E isso é uma demonstração de cuidado espiritual. Como Deus cuida da nossa fé, Ele pede para que aqueles que são também protegidos por Ele, ajude aos indecisos na fé a serem plenamente maduros na fé. Aos fracos na fé, Deus mostra cuidados, devemos mostrar cuidados e encorajamentos espirituais. Mas aos ímpios, resistentes a Deus, aos falsos mestres, devemos mostrar resistência, ainda que seja com amor, ainda que seja com misericórdia, mas devemos resisti-los. Um outro aspecto geral dessa carta, a igreja amada e chamada por Deus e protegida por Jesus Cristo, louva a Deus por Ele nos salvar e nos proteger para o dia glorioso da sua volta. Portanto, queridos, Deus é poderoso para guardar a fé dos salvos até o dia glorioso do seu retorno. Segundo até o pensamento de Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: Deus planejou nossa salvação, Deus executou a nossa redenção e Deus consuma a nossa glorificação. Tudo é de Deus. Os méritos da salvação e da proteção da salvação até o dia da glória, até o dia glorioso, é mérito de Deus, não é seu mérito. Por isso, confiança plena em Deus, submissão plena a Deus, para que você possa ter uma boa resistência àqueles que querem negar a fé em Jesus Cristo e que você também negue a sua. Um outro aspecto, tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, ele mesmo nos purificou, ele mesmo nos apresentará como noiva gloriosa naquele grande dia. E é assim que termina a carta, aquele que é poderoso para impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados com grande júbilo diante da sua glória. Que Deus lhe ajude, querido. Que Deus me ajude. Que Deus nos ajude nessa peregrinação, mesmo agora, para nós, nesses dias de quarentena, a fé nossa seja guardada. Como devemos responder a Deus por Ele nos salvar e por Ele guardar a nossa fé ou guardar a gente de tropeçar? Com louvor eterno, com louvor para todo sempre. E vamos fazer isso agora. Vamos dizer que Deus é louvado através de Jesus Cristo com um cântico. Louvemos ao Senhor. Marcelo e Gilmária vão nos conduzir a esse cântico. Louvemos ao Senhor.
santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. amém. Maravilha, queridos. Louvemos ao Senhor por nos salvar e por guardar a nossa fé até aquele dia glorioso.
porque Ele é digno dessa adoração, por cânticos, por tudo que a gente fizer durante toda a peregrinação, durante toda a nossa caminhada, até aquele encontro triunfal. E dali para frente, irmãos, eternamente, nada mais de sofrimento, nada mais de dor, porque em Cristo, separados fomos, guardados fomos para aquele grande dia e eternamente vivermos com o Senhor. Deus fortaleça a sua fé, que essa carta de Judas tenha servido para ajudar a você a entender fundamentalmente esses princípios e principalmente nesses dias difíceis. Tá certo? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus e louvando por essa salvação e por essa proteção da fé até aquele dia. Eterno Deus e grandioso Pai, em Jesus Cristo nós te somos gratos por nos salvar e por guardar a fé, impedir. Sabemos que o Senhor é poderoso para impedir que fiquemos prostrados diante das quedas e diante das lutas em que a caminhada cristã vai nos proporcionar. Sabemos que o Senhor restaura, regenera, mas também o Senhor poderosamente nos guarda até aquele dia. Deus, nesse momento, guarde os teus filhos nessa quarentena, guarde os teus filhos debaixo da tua graça nessa pandemia, nesse cenário de morte, nesse cenário de dor. Mas nós temos uma viva esperança na pessoa de Jesus Cristo. Guarde a fé daqueles indecisos, diante de falsos mestres, na verdade, bodes vestidos de lobos. Guarde a fé dos teus filhos nesses dias, dessa mídia que às vezes vem de uma forma tão deturpada, trazendo essa sistematização de valores que não condizem com os valores da tua palavra. Tenha compaixão de nós nesses dias, tanto pastores quanto da tua igreja. Ajude os pastores no contexto do universo, esses teus filhos qualificados, a ajudarem a tua igreja, teus servos, a serem firmes na fé e a guardarem a fé para a glória de Cristo, por meio da palavra de Cristo e os recursos da Trindade. A ti seja a honra, a glória, em o nome de Jesus, Pai, para todo sempre. Amém. Até quinta-feira, queridos, com a carta de Pedro. E na próxima terça, se ainda estivermos dentro da pandemia, nós vamos começar a estudar o livro de Abacuque. São 3 capítulos e nós vamos desenvolver os 3 capítulos do livro de Abacuque às terças-feiras também. Deus te abençoe e até lá, se Ele permitir.